Estamos de volta para mais uma live da série 20 Minutos com Busca Ju. Agora nós vamos falar com o pessoal da Renove. Eles são uma empresa de segurança de TI, que é um assunto super atual, nunca esteve tão atual quanto nesse momento, e a gente vai falar com Luiz Henrique Rocha. Olá. Olá, Luiz Henrique, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Juliana? Tudo jóia, como vai? Tudo jóia também. Conta pra gente um pouquinho, por favor, sobre a história da Renove, a experiência que vocês têm no mercado, para que a gente possa se contextualizar aí com a solução que vocês oferecem para o mercado jurídico. Maravilha, vamos lá. Primeiro, prazer aí te conhecer. A Renove está... Obrigado. A Renove está há 10 anos, fazendo 10 anos agora em janeiro do ano que vem no mercado. A gente, na verdade, a nossa história é um pouco mais longa, né? Nós temos aí, somos em 4 sócios, a empresa já tem aproximadamente 30 pessoas, e a gente começou há mais ou menos 20 anos trabalhando juntos, nós 4, numa outra consultoria que era focada em escritório de advocacia, tanto em infraestrutura como tinha um sistema muito conhecido no mercado, e a gente foi... ao longo desses anos, tentando construir algo nosso, e em 2011 surgiu a oportunidade, né, de construir algo mais voltado para serviços na área de escritório de advocacia, né, e a gente, com toda essa especialidade que nós temos, esses anos de experiência, por mais que a gente até olhava para pequenas e médias empresas em outro segmento, o nosso core business sempre foi escritório de advocacia, onde a gente se especializou, e a gente tem muita facilidade de navegar no meio, né? Por ter passado até por grandes escritórios, grandes implantações, então isso fez com que a Renove fosse focada em escritório de advocacia. Luiz Henrique, desculpa, você se autodenomina uma empresa de segurança de TI para escritório de advocacia. Esse tema... ele nunca esteve tão em alta quanto agora, né? Principalmente com os trabalhos remotos, enfim. A segurança da informação em TI, né? A segurança em TI, ela cada vez mais algo mais trivial e mais importante dentro de um escritório de advocacia. O que exatamente, como que vocês operam nesse sentido? O que vocês oferecem nesse sentido para os escritórios de advocacia? Tá, na verdade, a gente resolveu até falar de segurança, que hoje é realmente o assunto que dá mais em voga mesmo, né? O que a gente faz, o nosso trabalho é um pouco até mais amplo do que isso, né? Quando a gente começou a trabalhar dentro dos escritórios de advocacia, a partir do momento que a gente abriu a empresa, a gente começou a olhar algumas demandas específicas, não só as demandas que os nossos clientes, as dores dos nossos clientes, mas a gente também olhava o que os outros escritórios estavam fazendo, né? Por a gente conseguir navegar bem no mercado, conhecer os outros fornecedores, os outros escritórios, então a gente foi cada vez mais se aperfeiçoando, tá? E o nosso trabalho, ele é tanto na área de segurança como na área de suporte e soluções em geral, né? Falando em infraestrutura, suporte ao usuário, suporte a data center, a gente tem uma área de projetos, a gente tem também serviços que a gente construiu, que o cliente, por exemplo, antes o cliente tinha que despender muito dinheiro, muito investimento para soluções de backup, soluções de firewall, que eram difíceis de ser implementadas como soluções de segurança, e a gente foi tornando isso real, fazendo um trabalho de investimento dentro da nossa empresa e convertendo essa tecnologia em formato de serviço, que é o modelo hoje praticamente mais utilizado, né? E falando em específico de segurança, desde o começo, a gente sempre tinha essa ligação com segurança, né? Então, mais ou menos quando ninguém olhava ainda para a solução de firewall aprimoradas, com antivírus e etc., a gente já estava olhando lá atrás, há mais ou menos 8 anos, 9 anos. Então, a gente colocou dentro dos nossos clientes uma solução de firewall aprimorada para proteger a infraestrutura, e a gente foi olhando bem adentro para justamente entregar mais soluções de segurança. Por isso que segurança hoje é um dos nossos core business, né? E aí, como a gente está hoje
vamos dizer assim, esse mundo de home office, onde é difícil você controlar os dispositivos que estão fora do escritório, e também a questão das leis novas, os compliances, LGPD, GDPR, etc. Então, o olhar para a segurança agora é maior do que nunca, né? Não só porque o cliente está preocupado, e sempre esteve, mas também os clientes dos clientes, né? Então, hoje os clientes recebem relatórios de compliance que eles têm que preencher para poder estar aderente, e esses relatórios são extremamente técnicos, né? Então, o que a gente também faz? A gente converte esses relatórios, essa linguagem técnica, em ações para o cliente. E essas ações são muito amplas, desde implantação de ferramentas, como também de metodologia, processos, etc., né? Legal. Então, é um trabalho bem amplo que a gente conseguiu construir dentro do portfólio da Renove. Legal. Deixa eu dar um oi aqui para o Baiman, para o Dr. Faustinho, para o André, que estão aqui ao vivo com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, é um excelente momento que a gente está falando com um especialista, e principalmente nessa parte de segurança de TI, que a gente está todo mundo ainda pisando em ovos em algumas situações, então a gente tem que conversar com quem sabe nesse momento. Luiz Henrique, me fala o seguinte, porque quando a gente pensa em segurança de TI, a gente não pode pensar em segurança de TI só para os grandes escritórios de advocacia. Acredito eu que todos os escritórios, independente do porte, eles necessitam ter esse cuidado. E o que você indica para a gente de cuidados mínimos com a segurança de TI? O que você fala assim, não, tem coisas que não interessa o porte, não interessa o tamanho. Todo mundo tem que se preocupar com algumas situações. É interessante isso, porque com a entrada da LGPD, que inclusive foi sancionada semana passada, muitos escritórios já estavam olhando para a lei, né, principalmente analisando, tentando conseguir extrair os dados que são necessários para poder, por exemplo, ter a questão da privacidade, então conseguir identificar dados pessoais, etc. Mas o nosso olhar desde o começo era num nível abaixo, que é a proteção contra vazamento de dados, que isso também é essencial, né? Não só por conta da LGPD, mas também é uma excelente prática, né? Não diria nem uma boa prática, né? Você proteger o que você tem, né? Que é o seu dado, que é basicamente é o seu petróleo, né? O seu de maior valor. Então, falando genericamente, a gente sempre teve esse olhar, então, e a gente recomenda sempre para os clientes fazer uma proteção, porque hoje, pensando em vazamento, a principal fonte de entrada e saída é a internet, né? Antes era mais USB, às vezes um CD, né, bem antigamente, e hoje está muito voltado para a internet, acesso a sites, e-mails, e uma infinidade de formas de invasão. Então, a primeira proteção que a gente sempre recomenda é um firewall que é nomeado aí de UTM, que é o Unified Threat Protection, o Management, que você adiciona uma camada de segurança na proteção do tráfego de internet, o que está entrando e o que está saindo. E isso permite que, ou minimiza todos os riscos de infecção de computador, servidor, vamos dizer assim, elimina ou diminui bastante o risco de ameaças para oriundas da internet, tá? E esses firewalls hoje, eles conseguem, inclusive, eles abrem anexos, visualizam numa plataforma virtual, veem se esse anexo está seguro e disponibilizam para o usuário isso de maneira em milissegundos e super transparente, para que, óbvio, não atrapalhe a operação do usuário, mas que acrescente essa camada de segurança, né? Além disso, é sempre importante o backup, né? O backup é o seguro do escritório, né? E a gente também tem um olhar do backup, que a gente acha que assim, o backup ele não pode estar num lugar só, ele tem que estar em mais de um lugar, e ele tem que ser fácil, principalmente a restauração, né? Então a gente sempre trabalha olhando o backup com uma solução que esteja local no escritório, ou se ele estiver numa nuvem, que a nuvem também permita que faça esse backup, e a gente replique para um lugar externo, onde a gente consiga ter essa segurança de dois lugares onde o dado vai estar, e também uma agilidade para a restauração, que é fundamental caso tenha um desastre, né? Legal.
E tanto o backup como o Firewall, a gente construiu uma solução como um serviço e a gente entrega praticamente completa para o cliente. Ele assina um contrato com a gente, eu entrego toda a solução, o software, a gerência, então ele não se preocupa mais com backup e com replicação. A gente recomenda sempre uma solução de antivírus, as soluções de antivírus estão se renovando sempre, adicionando camadas, e além disso, tem algumas questões técnicas, porque dentro do ambiente de TI, existem várias formas realmente de você melhorar o ambiente. Então, coisas simples, como manter as máquinas atualizadas. Então, a gente também tem uma solução, porque não é fácil para, principalmente o escritório de advocacia, que não tem ninguém gerenciando o parque dele, você saber se está tudo atualizado ou não. Então, a gente tem uma solução, que a gente, na verdade, a gente não desenvolve nada, a gente vai pegando parceiros e trazendo, fazendo essas parcerias e usando essas soluções. Então, a gente identifica essas ameaças nos computadores. A gente sempre recomenda duplo fator de autenticação para aumentar a segurança na autenticação. E aí você vai subindo vários degraus. Tanto que hoje tem uma demanda grande para CIEM, para você ter uma identificação dos logs dos servidores, e uma infinidade de outras, às vezes algumas sugestões que a gente faz que não tem um investimento muito grande, mas que vão mudar muito a operação. Um exemplo também, a gente está fazendo uma parceria com uma empresa que ela faz um teste do usuário, que é muito importante também você instruir o usuário e avaliar o nível de maturidade que ele tem. Então, essa empresa ela tem uma solução que você vai tentar pescar o usuário para ver se naquele momento ele vai clicar no lugar indevido e tal, e aí você entra com um treinamento, etc. Perfeito. Eu ia realmente voltar, porque foi o primeiro assunto que você falou, foi do firewall. Mas acontece que ele é uma barreira automática, só que a gente tem o outro lado, que é o usuário, né? Ele também tem que entender quais são os riscos para ele não ser pescado, né? Fisgado. Então, o phishing ainda é algo... não faz muito tempo, se não me engano, foi na época das Olimpíadas, um escritório que eu atendo, todo mundo recebeu o mesmo e-mail, a gente foi de teste, né? E era... cadastre aqui os seus dados e ganhe e concorra a não sei quantos ingressos para as Olimpíadas. E a gente, assustadoramente, depois de uma palestra que a gente teve sobre o assunto, a gente teve um percentual de cadastro para ganhar o ingresso, foi absurdo o percentual. Então a gente viu que não adiantavam só as barreiras técnicas, né, as barreiras automáticas. A gente precisava instruir mais ainda as pessoas, porque é um gatilho, né? A pessoa vê lá, vou ganhar, ele já fica empolgado e cadastra. Então, vocês também trabalham com essa conscientização, com esses treinamentos, explicando às pessoas o que eles devem, qual o cuidado que deve ser tomado, o que são as coisas de cara, assim, que a gente já percebe. Hoje mesmo eu recebi um e-mail, atualize seus dados, urgente, atualize seus dados. Então, algumas coisas assim, o que vocês fazem nesse sentido de conscientização? Então, tem essa camada que é essencial, né, de você identificar o nível de maturidade, e tanto a base de treinamento, óbvio que quando você tem uma solução de segurança e você enrijece ela, ou seja, aumenta o nível de detecção, o usuário vai ser afetado. E aí você tem que trabalhar essa parte para criar um meio termo, né? Então não adianta nada você ter um lugar onde ninguém entra, então não vai acontecer nada, ninguém vai entrar. Ou um lugar que tem umas portas de entrada, só que a pessoa que entra, ela leva coisa indevida, né? Então o teu usuário vai e leva coisa indevida. Então tem que ter esse nível de treinamento. E a gente trabalha assim isso. Alguns clientes que têm residente, é um trabalho contínuo, sempre fazendo ou apresentações ou mandando e-mails para avisar sobre essas questões. E a gente está aperfeiçoando ainda mais isso agora, com essa mudança, com também a questão do escritório estar muito preocupado com isso. A gente está também criando um canal para poder construir essa comunicação, informação ao cliente sobre os cuidados, etc. Mas
esse treinamento é contínuo mesmo. O grande problema é você engajar as pessoas a participar de um treinamento que vai falar sobre boas práticas, sobre a operação correta, como que vai usar o dispositivo, e etc. O que também a gente costuma indicar é uma proteção um pouco mais apurada. Então, com a questão do home office, por exemplo, que o teu usuário ele não usa mais o computador só do escritório, ele pode usar até o computador da casa dele para acessar. Isso abre muitas portas para poder gerar ou construir ameaças, ameaças para o sistema em geral, né? Uhum. Então a gente também pensou numa forma de gerenciar esse dispositivo que está fora do escritório. Então a gente também tem uma solução para que a gente também pescou aí no mercado, fez uma validação para quê? Para você saber o que aquele computador, o nível de segurança do computador, e são às vezes coisas simples, que é patch de segurança, ter um antivírus no teu antivírus, a versão do Windows, alguns aplicativos que podem estar instalados ali que não deveriam. Além de tudo isso, o que a gente também sempre pensa não vamos deixar também o risco todo na mão do usuário, só treinamento, porque o advogado ele tem que se preocupar com os processos e tal. Então, ele não vai também querer um tempo muito grande, gastar um tempo muito grande para esse trabalho de treinamento e tal. Então, a gente sempre vai olhando e buscando soluções que achem o meio termo. Então, por exemplo, agora, com a questão do home office, e também esse mundo nuvem, né, que é um mundo praticamente mais realista do que antes, né? Então, os escritórios estão na jornada para a nuvem já no meio dela, então muitos escritórios estão eliminando o data center, e aí a gente começa a construir, usar soluções que eram disponibilizadas para escritórios grandes, como Virtual Desktop, ou soluções adicionais de criptografia e segurança que hoje estão disponíveis para o pequeno e médio. Então, um escritório hoje, ele não precisa ter nada local, ele só precisa de um firewall para fazer essa proteção. Você coloca o data center na nuvem, usa uma solução de Virtual Desktop, onde de qualquer dispositivo que ele tenha, ele vai acessar o escritório na tela que ele estava, no momento que ele estava. Então, ele ganha produtividade, ganha segurança, o escritório ganha escala, então você não precisa mais se preocupar com o computador, instalar computador, configurar computador. Está tudo no data center, tudo customizado e preparado ali. E o mais importante, com backup de tudo, porque uma coisa muito comum é o computador, né, do advogado ou o computador do usuário final. Às vezes você vai estar trabalhando lá, salva um documento no C ou em algum lugar ali, acaba danificando o computador e você perde aquele dado, ou então um hacker invade o computador e rouba aqueles dados. Estando tudo num ambiente protegido, etc., o risco minimiza. E você consegue ganhar escala, não precisa mais se preocupar em instalar um monte de coisa no computador do usuário, e você deixa ele só acessando a sua infraestrutura, o data center que está na nuvem. E agora com o home office, né, que deixou de ser uma opção e passou a ser uma obrigação durante um tempo, e parece que a gente vai trabalhar bastante com o modelo híbrido a partir de agora, principalmente nas grandes cidades. Eu acho que é uma tendência o modelo híbrido. Essa virtualização, ela é de suma importância, né? Não dá para eu ficar com as coisas no meu computador, né? A nuvem, ela se transformou em algo essencial, e isso é bom, desde que a gente tenha segurança, isso é bom, né? Também é uma segurança para a gente deixar de ter algumas perdas que aconteciam muito, era muito comum a gente ter perdas de documentos que levaram meses para serem elaborados, e do nada a pessoa perdia e nem sabia como que tinha perdido, essa era a verdade. Então, assim, acho que essa tendência, nesse momento principalmente de pandemia, né, de home office obrigatório, isso deve ter sido algo muito sentido por vocês, né? Imagino eu que a busca pelos serviços de vocês, principalmente com essa preocupação na segurança, isso provavelmente aumentou, né? Aumentou muito. E como a gente, na verdade, a Renove, nossa empresa, já está nessa jornada aí para a nuvem há algum tempo, e a gente já também, em alguns clientes, a gente já estava nesse preparativo. Então,
lógico, alguns escritórios não tinham preparo nenhum, não tinha uma tecnologia totalmente adaptada, porque o conceito do escritório era trabalhar local, não tinha acesso remoto e tal, com exceção de algumas tecnologias que já estavam remoto. Por exemplo, o e-mail, que é algo que já há muito tempo a pessoa acessa de fora e tal, mas os documentos mesmo, alguns clientes ainda não tinham essa tecnologia. E aí, acho que a grande vantagem foi a nuvem estar mais acessível e você poder configurar a nuvem à medida, o tamanho do escritório, né? Não precisa fazer aquelas contratações longas, então eu posso fazer uma contratação de uma semana ou um dia mesmo e pagar pelo uso. Então isso permitiu que alguns escritórios que não tinham essa solução fizessem, a gente conseguisse fazer uma meia jornada para a nuvem, implantando algumas soluções em nuvem, né? Hoje nós temos a parceria com a Microsoft, então acesso remoto, alguns documentos em nuvem, e permitindo que o usuário final trabalhasse tranquilamente da residência dele sem prejuízo. Lógico que teve um processo de implantação, que é natural, né, de projetos e etc., mas foi transparente. E como a grande maioria dos nossos clientes também já tinham o Office 365 da Microsoft, a partir desse momento, a gente começou a incluir algumas ferramentas que estão dentro do pacote e disponibilizar para o usuário. Por exemplo, o Teams com acesso remoto ou produtividade, então, videoconferência, perdão. Sim. Então, a videoconferência ficou fácil. Antigamente, videoconferência, você precisava de uma câmera super avançada, um custo muito alto. Hoje, com um clique do mouse, você tem videoconferência disponível para todos os usuários do seu escritório. Uma videoconferência de qualidade, muito boa. Alguns clientes já tinham uma solução de telefonia que a gente também representa, porque esse cenário de equipamento, aqueles hardware gigantes, etc., já é passado. Agora é tudo software e preferencialmente nuvem. Então, alguns escritórios que já tinham a telefonia em nuvem, por exemplo, nós aqui, a gente pôde levar todo mundo para a residência e continuar recebendo as ligações, porque os nossos escritórios nossos clientes estão acostumados a ligar para a gente por telefone. É uma das formas para ter essa comunicação. Então, a gente continuou trabalhando na nossa residência com acesso aos ramais, aos telefones e sem custos elevados. Isso também está disponível, isso é disponível. O que antigamente era muito caro, você ter uma solução onde aonde você estiver, em qualquer lugar, você tem acesso ao seu telefone. Então, a união desses pacotes, o SharePoint também, que é uma solução muito boa para compartilhamento de documentos, etc., tornou essa solução, essa jornada para o home office mais fácil. E eu falo do SharePoint, do Office 365 e também do Teams, porque eram soluções que estavam muito fáceis, algumas já implementadas, outras muito fáceis de serem implementadas nos clientes. Perfeito, Luiz Henrique. Nosso tempo já esgotou, mas se você quiser fazer uma conclusão aí, fique à vontade, que o Dr. Gustavo Rocha já está nos esperando aí para a próxima live. E olha que o Gustavo, ele é o especialista em TI, hein? Podia ter participado aqui com a gente. A gente tem que montar agora umas lives em conjunto. Acho que a gente vai ter uns bate-papos bem interessantes. Mas conte comigo. Para concluir. Eu agradeço a oportunidade de falar de segurança, né? Realmente é um assunto muito importante hoje. Os clientes, os médios, já estão recebendo aqueles relatórios de compliance onde eles têm que se adaptar a um monte de ações de segurança para poder continuar atendendo determinados clientes. E é importante o cliente saber, ou então o possível cliente, que a gente está de olho nisso. A gente busca soluções que são acessíveis, que vão entregar para ele essa segurança, esse nível de segurança, né, que os escritórios, os clientes dos nossos clientes estão pedindo. E a gente está à disposição para discutir esse tema e todos os outros aí com você também, viu, Juliana? Perfeito. Obrigada, Luiz Henrique, pela participação. Um abraço para o Fábio e até a próxima, se Deus quiser. E muito obrigada por vocês apoiarem o Busca Ju. Um abraço. Agradeço também. Obrigado. Tchau. Tchau.